O que pode ser feito para reduzir o valor do IGPM? Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo de hoje que eu vou trazer aqui algumas explicações sobre o aumento exagerado que houve no IGPM nesse ano, um ano que foi atípico, porque nós tivemos aí uma doença que ao longo dos últimos 100 anos a gente não presenciou, né? A história da humanidade não havia presenciado. E essa pandemia foi um dos fatores que influenciou no aumento do índice geral de preços do mercado, que é o IGPM. O IGPM ele é o índice utilizado para fazer a correção monetária do valor dos contratos, principalmente de contratos de aluguel, mas pode ser utilizado em outros contratos também, como no contrato de financiamento, que é feito diretamente com a empresa do ramo imobiliário para aquisição daquele imóvel. Então, quando a pessoa ela compra um imóvel diretamente com uma imobiliária, uma incorporadora ou então uma construtora, ela pode fazer ali às vezes um financiamento direto com essa empresa em vez de optar por um financiamento bancário. E essas parcelas que são reajustadas, elas têm como índice de correção monetária geralmente o IGPM. Nesse ano, por causa de diversos fatores, a pandemia, a valorização do dólar com a baixa dos juros aqui no mercado interno brasileiro, aconteceu que o IGPM ele explodiu. Nós estamos vivendo aqui no acumulado dos últimos 12 meses um aumento de 24,51% desse índice. Então, nós estamos chegando próximos aí a 25%, e isso sem considerar o índice do mês de dezembro que ainda não saiu. Então, se você for pegar esse valor desse índice de 25%, arredondando aqui, né, e for aplicar num contrato de aluguel, por exemplo, de um aluguel de R$10.000, o próximo pagamento vai ter de ser de R$12.500, um aumento de R$2.500. Isso nas parcelas também de quem paga o financiamento direto com construtora sofreu um aumento significativo nesses últimos 12 meses. E é uma situação realmente muito atípica, porque a própria inflação desse ano ela está em mais ou menos 4,5%. Outros índices como IPCA e INPC, eles estão entre 2% e 5%. Só houve esse descolamento, essa explosão, essa elevação muito alta no IGPM. Outros índices não tiveram, nem a própria inflação não foi nesse percentual todo. É um aumento que é considerado como o maior dos últimos 17 anos. E nesse período que as empresas ficaram fechadas por muito tempo, sem poder abrir o comércio por causa das restrições da pandemia, às vezes tiveram de rescindir contratos com fornecedores, com clientes, a inadimplência que aumentou consideravelmente. Enfim, todos esses fatores, eles vão pesar na hora de renegociar esse contrato de locação, e eu tenho certeza que se for aplicado um índice desse tamanho, o locatário não vai conseguir pagar. Então surge nessa situação uma primeira via, que é a via de negociação. É a mais aconselhável porque ela é mais barata, mais rápida, mais eficaz, não depende da justiça, não depende de pagamento de custo judicial, então é um bom caminho. Para isso as duas partes vão ter de ceder, vai ter que ser optado por um índice ou uma forma de reajuste que caiba no orçamento dos dois ali. Então o locatário que sempre pagou em dia, que não criou confusão, que conserva bem o imóvel, eu tenho certeza que ele vai ter uma chance elevada aí de fazer essa renegociação e vai continuar naquele imóvel. Agora, evidentemente, quem não age dessa maneira, quem sempre paga de forma atrasada ou às vezes tem 2, 3 meses de aluguel vencido, não tem uma boa relação com o locador, esse eu não tenho dúvida que ele não vai conseguir praticamente nada de negociação. Bom, e nós temos também, além da locação, esse outro cenário, que é dos contratos de financiamento direto com construtora. Nesse caso, é difícil a negociação dar certo, porque essas empresas geralmente não se propõem a fazer nenhum tipo de acordo em relação a isso. Pode ser até tentado, mas as chances de darem certo são pequenas. E aí, quando não existe o caminho da negociação, a própria lei ela ressalva que em caso de pagamento, quando acontece algum fator imprevisível que faça com que esse pagamento fique muito alto, como a gente está vivendo aqui com o IGPM, o artigo 317 do Código Civil coloca que é possível pedir para que o juiz corrija esse valor. Então, existe a possibilidade de uma discussão judicial através de um processo para que o valor do reajuste seja corrigido, né? Evitada essa distorção que houve.
Não estou dizendo que não vai haver correção, mas é que ela deve haver, só que de uma forma mais proporcional, mais razoável. Provavelmente utilizando outros índices como INPC, IPCA ou a própria taxa da inflação do ano, que é 20% pelo menos menor que o IGPM. Isso vai valer tanto para quem fez um contrato de locação, como esses de financiamento direto com empresas do ramo imobiliário, ou outros contratos que sejam também reajustados pelo IGPM. Quando há uma relação de consumo ainda, a gente tem a possibilidade de usar uma previsão do Código de Defesa do Consumidor que prevê a possibilidade da revisão desse contrato, está lá no artigo 6º, inciso 5º. E também a gente não pode esquecer que mesmo que o locador não consiga fazer essa negociação, nós temos ainda outros artigos 478 e seguintes do Código Civil que prevê a possibilidade de colocar um fim no contrato por causa de alguma situação imprevisível que fez os custos ficarem muito exacerbados. Então, o primeiro passo seria realmente tentar uma via de negociação. Se não for obtido, não vai restar outra alternativa para a pessoa que queira obter essa revisão da forma de reajuste, a não ser no ingresso de ação judicial, tá bom? Mas existem essas possibilidades e a lei ressalva a alternativa de revisar esse contrato, tá? Essa é a minha dica de hoje aqui para você que está passando por uma situação como essa, de que existe uma esperança e uma luz no fim do túnel, tá bom? Até mais!